Bom, pessoal, é o seguinte, então eu já expliquei para vocês aí na aula passada sobre o ferramentário que a gente vai utilizar e agora a gente vai começar aqui para prática, enfim, tá? Lembrando, tá, pessoal, isso aqui é um material didático, então não é de cliente nem nada do tipo, tá? Lembrando que existe aí a parte sobre estática, então olha lá a aula que a gente gravou sobre estática, que eu não vou estar utilizando a luva aqui, mas na aula sobre estática eu falo para vocês sobre a utilização da luva e da pulseira, enfim. Beleza? Bom, seguinte, pessoal, essa vai ser a tela que a gente vai usar aí para repor, então eu vou tirar essa tela, que ela está quebrada, como vocês podem ver, e não está acendendo. Aqui também esse aparelho, né, ele caiu, como é fácil aí de estar identificando, então ele sofreu aí várias quedas. Então ele trincou aqui a tampa traseira, trincou aqui a tela. Quando a tampa traseira aqui, no caso desse aparelho, que a remoção dele começa pela tampa traseira, quando a tampa traseira já está trincada, fica um pouco aí mais difícil de começar, mas a gente vai fazer aqui e vai dar tudo certo. Bom, essa aqui é a tela que a gente vai colocar, essa tela aqui é uma frontal com aro, então é uma frontal com aro, tá? É uma frontal retirada, então, lembrando, né, aqui se trata de uma tela original, uma frontal retirada, então ela já está aqui com o aro, tá? Se ela não tivesse com aro, eu teria que estar descolando, né, essa parte aqui para estar removendo a tela e colocando aqui, mas eu vou já utilizar esse aro, então eu vou tirar todos os agregados que tem nesse aparelho para passar para essa tela, né, com aro, e depois vou fazer a montagem e boa. Fechou? Bom, então vou deixar aqui do lado e a gente vai começar aqui já tirando a gavetinha de chip. Então lembra, pessoal, dessa regra, por favor, vai começar a desmontagem, primeira coisa que você faz, tira a gaveta de chip. Então assim, a gente já teve problema na loja já, com o técnico trabalhando, e foi uma placa do iPhone 7, que ele acabou quebrando a placa do iPhone 7 porque ele esqueceu de tirar a gaveta de chip e acabou forçando aí e danificou a placa. Fechou? Bom, então primeiro passo, tirar a gavetinha de chip. Depois, como que funciona esse aparelho? Eu vou explicar a desmontagem para vocês e depois vou fazer. Então esse aparelho aqui, ele vai tirar a tampa traseira, então essa tampa traseira é colada, toda a borda aqui existe uma faixa de cola. Muito cuidado que embaixo aqui do flex aqui, ó, mais ou menos um dedo para debaixo do flex, do flash, perdão. Tem um flex passando, então tem um flex passando aqui, ó, então tem que tomar bastante cuidado na hora de for passar a palheta para não cortar o flex. Então é uma parte que a gente vai evitar bastante, então a gente vai cortar toda a volta e quando chegar aqui a gente vai aquecer um pouco mais e como essa parte aqui já vai estar levantada, a gente vai fazer esse movimento aqui para evitar de passar a palheta onde está o flex, beleza? Tirar na tampa, depois a gente vai remover aqui, ó, o leitor de biometria, que vai estar o flex já logo aqui bem próximo, a gente vai tirar ele e vai seguir a nossa abertura depois sem novidades. Fechou? Bom, vamos lá. Então já liguei aqui a minha separadora, ela já está ali na temperatura que a gente programou. Eu vou aquecer aqui a nossa tampa traseira e a gente já vai seguir, tá? Quanto tempo a gente tem que deixar aqui o aparelho ali aquecendo? Bom, pessoal, não precisa você deixar muito tempo, eu vou deixar um pouco, vou começar a trabalhar, conforme ele for esfriando, eu vou colocando um pouquinho mais, vou molhando aí um pouco com álcool isopropílico e aí vai ficar bem mais fácil aí essa remoção, provavelmente aí a gente vai conseguir tirar ela aí sem danificar mais do que já está danificado. Então lembrando, ela já está trincada, né, existem vários trincos nela, e a gente vai tentar aí tirar sem danificar mais do que já está. Bom, pessoal, deixei aquecer um pouquinho aqui. E agora eu vou tentar começar aqui, né, a remoção. Eu vou começar da parte de baixo, né? Lembrando, né, eu já falei onde que está o flex, então jamais você vai começar a tentar tirar por aqui, porque a chance de você romper esse flex é muito alta. Então eu vou vir aqui na parte de baixo aqui, ó, e vou tentar encaixar a palheta. Como vocês podem ver, é muito fácil de encaixar essa palhetinha. Então, ó, agora você vem cortando, ó. Então tem uma cola e você vai vir cortando essa cola, ó. Aqui tem o flex, então daqui eu não vou mais prosseguir, vou ir para o outro lado. Então você vem cortando, ó. Pessoal, muito importante não faz força. Então se você vê que você está forçando demais, ó,
Aqui cortou bem de boa. Quando que eu cheguei aqui, ó, eu já tô encontrando uma resistência muito alta aqui, ó. Eu mesmo forçando não vai. Se você forçar, lembrando que já tem um trinco aqui, então a tendência é esse trinco ir aumentando. Então o que eu vou fazer agora? Vou aquecer de novo. Então pega aqui o aparelho, eu vou deixar aqui na plataforma mais um pouco para aquecer. E a brincadeira é mais ou menos essa. Então você vai cortar ali aquela cola enquanto ela estiver mole. Começou a chegar num lugar que tá difícil, tem uma resistência grande de você empurrar a palheta, aquece mais um pouquinho e aí você vai cortando. Lembrando, tá, pessoal? O meu ali, a palheta entrou bem fácil e eu consegui fazer um corte, né, até que grande. Isso daí vai de aparelho para aparelho, depende muito quem fez a última manutenção, quanto de cola colocou, tá? Então possa ser que no de vocês aí tenha um pouco mais de cola e aí vai demorar um pouco mais. Então tá normal, tá? Não ache estranho, ó. Cortei aqui e vou seguindo aqui, ó. Ó, agora já tá bem de boa e eu vou seguindo. Aqui ficou um pouco firme, ó, mas a palheta ainda tá correndo legal. Então eu vou correndo isso daqui e boa. Vou levantar esse lado. Deu uma escapada, ó. Vou levantar esse lado. Lembrando que do outro lado tem um flex. E vou levantando devagar, pessoal, ó. Levantando bem devagarzinho. E desse lado aqui, então, ó, tá o flex que eu havia comentado com vocês. Então, se vocês acabam passando a palheta desse lado, ó, olha aqui, ó. Olha lá, tá vendo? A palheta entra debaixo do flex, ó. Então, se você faz força, você corta o flex e aí você danifica. Já é algo a mais aí pra você colocar na sua manutenção. Então, a gente conseguiu aqui tirar a tampinha traseira. Lembrando, né, que já estava trincada e a gente conseguiu tirar aí sem, né, trincar mais, sem danificar mais. Muito importante, tá, pessoal, na hora de que você for fazer o orçamento, se você pegar um aparelho que já está trincado, já coloca a tampa traseira no orçamento, porque ela já está trincada. Aqui a gente conseguiu tirar sem danificar mais do que já estava. Mas a chance dela quebrar mais é muito maior, porque ela já está frágil. Então coloca a tampa traseira no orçamento, fechou? Bom, vou colocar a tampa traseira aqui do lado e a gente vai seguir a nossa desmontagem. Para a gente prosseguir aqui a nossa desmontagem, a gente vai fazer a remoção dos parafusos. E quem são eles e onde eles estão? Bom, são esses parafusos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parafusos aqui para tirar essa tampa de cima. E aqui embaixo a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Também 9 aqui na parte de baixo. Tomar cuidado que tem alguns parafusos aqui, ó, que eles são de cor diferente. Então, ó, esses aqui são pretos, então para não passar despercebido, aí às vezes você vai acabar forçando e pode quebrar, tá? Alguns tem cola em cima, então pode ter até uma etiqueta, então olha direitinho aí antes de você forçar para tirar isso daqui. Bom, vou começar aqui fazendo a remoção dos parafusos e separando aqui na lateral, na posição aí que eu achar aqui que vai ficar melhor para mim. Lembrando, tá, pessoal, não que seja obrigatório nesse aparelho, mas pega como padrão de segurança, tá? Sempre que você tirar o parafuso, você coloca aqui de uma forma que você vai conseguir depois voltar cada um para o mesmo lugar onde ele já estava, tá? Para você não se perder. É muito importante voltar cada parafuso aí exatamente de onde ele saiu. Nesse aparelho aqui você não vai ter nenhum tipo de dano se você trocar, mas você pode pegar um aparelho que você tenha. Então se você criar esse hábito, a chance que você vai ter de danificar um aparelho aí no futuro é muito baixa. Bom, aqui já foi, já vou aproveitar para tirar aqui o leitor de biometria. Então aqui ó, o leitor de biometria ele está aqui e o flex dele está aqui. Então lembrando, né, nunca desencaixar o flex com metal, então não uso uma pinça de metal, aqui no caso eu vou usar a palheta plástica. Então eu vou estar colocando na frente do flex aqui e vou estar fazendo uma leve alavanca. E aí o flex aqui ele já, o nosso leitor de biometria aqui, ele no caso aqui ele já está pronto aqui para sair, ele é encaixe, tá? Então aqui ele é encaixado, então é só você desencaixar com calma, não precisa puxar.
Ele corre para o lado e trava, corre para o outro, ele sai. Tá? Ele tem uma espécie de, ele é como se fosse uma gavetinha, então para tirar ele, joga ele para trás e ele vai sair. Fechou? Então vou pegar aqui meu leitor, vou colocar aqui do lado para a gente não perder ele. Vou tirar os parafusos da parte de baixo. Lembrando, tá, pessoal, cada aparelho, a desmontagem do aparelho tem algumas características próprias, então isso daí vai diferenciar de modelo para modelo. Então nem todos os modelos que vocês vão desmontar vai ser exatamente igual ao meu, igual ao aparelho que eu tô aqui, claro, né? Se for o mesmo aparelho, o mesmo modelo e versão, sim, a desmontagem vai ser exatamente igual a essa. Porém, se for um aparelho de um modelo diferente, a desmontagem sempre muda um pouco, os locais onde os flex vão estar também muda, a forma que o aparelho abre pela frente ou por trás também muda bastante aí de aparelho para aparelho, de marca para marca. Lembrando que a gente, né, gravou uma aula específica sobre desmontagem, né, dando várias dicas de como você vai fazer para identificar essa desmontagem do aparelho. Então, se você pulou também essa aula específica sobre desmontagem, volta lá, que é uma aula bastante importante aí para vocês, beleza? Bom, já estou removendo aqui os parafusos. Vou colocar aqui na posição, né, para mim não me perder. Então aqui eu montei aqui mais ou menos o mesmo esquema que eu tenho, e aí eu não vou me perder tão fácil. Então lembrando, né, a gente já removeu o flex, que era o leitor de biometria, que era muito importante já ter removido. Já fez a remoção de todos os parafusos, então saiu aqui todos os parafusos, não tem mais nenhum parafuso embaixo de nenhuma etiqueta. Muito importante vocês verificar isso. Agora, para abrir esse aparelho, ele vai abrir por essa lateral. Então essa lateral aqui, ó, existe uma divisão aqui nessa lateral, onde você vai ter que encaixar a palheta e fazer uma leve pressão para ele ir desmontando. O que eu recomendo para vocês fazer? Dá uma explorada no aparelho para você ver se você já acha alguma parte nesse aparelho que já está um pouco levantada. Por quê? Porque aí fica mais fácil de você começar a desmontagem. Então eu vou dar uma boa olhada aqui para ver se eu tenho algum ponto de acesso. Geralmente onde está quebrado acaba sendo mais fácil. Se você tiver uma palheta aí bem fininha, ele vai te ajudar bastante. No caso aqui a minha palheta ela está um pouco grossa, mas eu vou tentar aqui da mesma forma para não ter que pegar uma outra palheta ali. Ó, consegui o acesso aqui, pessoal, ó. Então aqui eu consegui o acesso. Lembrando, tá? Vai ser um pouquinho difícil, então não tenha medo de errar, tá? Nesse caso aqui, ó, tá bem firme aqui, ó. Essa palheta aqui é um pouco grossa para esse tipo de trabalho. Se eu tivesse uma palheta um pouco mais fina aqui, eu teria uma facilidade, né, melhor. Então, quando você for fazer aí, pega uma palheta aí mais fina que você tenha. Ó, mas aqui tá rolando, né? Então, ó. Vai fazendo essas espécies de alavanca aqui, ó. Você vai, coloca a palheta e vai fazendo essas alavancas. Toma cuidado para você não forçar demais, lembrando, né? Se você tiver um excesso aí de força aí, ela é negativa. Então, ó, vai colocando. O esquema é ter calma. Então, a gente está fazendo aqui, ó, bem tranquilo. E vamos dando toda a volta. Então, esse lado aqui já desencaixou. E aí fica mais fácil ali da gente desencaixar o outro lado, tá? Então, saiu o nosso frame intermediário, né? Ó. Tá aí perfeito. A nossa antena NFC tá aqui. E o flex tá aqui inteiro também, né? No local, os botões também saem nessa parte. E as nossas antenas também estão aqui, tá? Então, esse frame intermediário vai ali pro lado. Bom, seguindo a nossa desmontagem, assim que a gente abre o aparelho, a prioridade passa a ser desconectar a bateria. Então, ó, nossa prioridade é desconectar a bateria. Então, eu vou vir aqui na bateria e vou desconectar minha bateria. Por que a prioridade é desconectar a bateria? Vamos supor que a gente acaba encostando em alguma parte do aparelho
como a chave de fenda, alguma coisa do tipo, né, a chave Phillips que a gente vai utilizar aqui para remover esse parafuso. Então, se o sistema estiver energizado, você pode acabar fechando um curto, fechou? Então, a prioridade sempre é, assim que você abrir o aparelho, é colocar, já tirar a sua bateria, fechou? Seguinte, vamos seguindo aqui, abrindo os outros, removendo aqui os outros flex. Então, ó, remoção dos flex aqui padrão, tá, pessoal? Ó, então é só você colocar a palheta na parte de baixo do flex e fazer uma leve alavanca. Então você pode fazer essa alavanca girando a mão assim, ó, ou fazendo assim. Eu acho que girando assim, ó, você acaba tendo mais sensibilidade, tá? De não ser tão aí agressivo no seu movimento. Então, ó, desconectando o flex aqui, eu coloco aqui embaixo, faço esse movimento aqui, e aqui eu já desconectei os flex, já desconectei a bateria. Bom, aqui ainda a gente tem o alto-falante para fazer a remoção dele. O alto-falante tem mais um parafuso, o parafuso ele fica aqui nessa lateral, ele é um parafuso preto, então ó, às vezes fica difícil de você enxergar ele, mas existe um parafuso aqui, ó. Tem que tomar bastante cuidado, pessoal, porque você não precisa fazer força para tirar as coisas, então, ó como que ele saiu fácil, mas ele tinha um parafuso, então você acaba não vendo o parafuso, você acaba forçando, tá? Esse daqui é o flex do display, então já vou desconectar aqui, ó, flex do display, esse daqui é o flex do display, vou deixar ele aqui na lateral, vou desconectar esse outro cara aqui, também vou deixar na lateral da placa sub, né? Esse é o flex da placa sub, então vou tirar ele aqui, vou deixar ele aqui na lateral, pode deixar na sequência para você não errar, né? Então, display e da placa sub, mas um ali não vai conectar no outro porque eles têm tamanhos diferentes, e vamos seguir aqui nossa desmontagem. Agora a gente tem um parafuso segurando a nossa placa principal que está aqui, e um outro parafuso segurando a placa sub que está aqui. Vou começar da placa sub porque ela é bem menorzinha, então tem menos coisas aqui pra gente desconectar, ó. Então, eu tirei aqui o parafusinho da placa sub, vou deixar aqui embaixo, tá? E vou desconectar os nossos cabos coaxiais. Então, eu vou pegar aqui o cabo coaxial para desconectar ele, ó. Lembrando, tá, pessoal, você pode também, nesse momento aqui, você pode usar a pinça também, se tiver ruim aqui de tirar com a palheta. Por que que a gente pode usar a pinça? Porque você já tirou a alimentação da bateria. Para tirar o cabo coaxial de uma forma aí tranquila, sem ele quebrar, é fácil você passar a pinça por debaixo aqui dele, ó, do cabo coaxial, por debaixo dele e fazer uma pequena alavanca, ó, e ele desconecta. Então a pontinha da pinça faz uma pequena alavanca e ele desconecta mais fácil, ó. Então não quebrou o conector continua lá perfeito, o cabo aqui também continua perfeito, tá? Então não pega com a pinça assim que você vai acabar danificando. Então usa só uma ponta da pinça, só um lado da pinça, coloca embaixo dele e faz uma pequena alavanca que ele vai sair, tá? Aqui em cima eu vou seguir o mesmo padrão, então eu vou lá embaixo dele e vou fazer uma pequena alavanca. Lembrando, não fazer força contra a placa, tá, pessoal? Porque fazer força contra a placa, você acaba arriscando a placa. Então, por isso que eu coloquei o dedo aqui, ó, apoiando para eu poder fazer essa alavanca. Então, ó, o nosso cabo coaxial aqui já saiu. Só lembrando, né, e você lembra, né, ó, mesmo, eles não vão ter o mesmo tamanho, mas é bom você lembrar. Então, ó, o azul é o primeiro e o vermelho é o de fora. Lembra dessa regra para você poder utilizar lá no outro, tá? Você lembrando, tá, pessoal? Minha memória é muito ruim, eu vou acabar esquecendo. Tira uma foto. Tá? Então tira uma fotinha antes de você desconectar, tira uma foto lá de como estava, e aí você vai conseguir colocar no outro lá sem nenhuma novidade, tá? Então se a sua memória aí é um pouquinho curta, tira uma foto, tá? Que vai ser legal e bacana. Bom, pessoal, vamos tirar aqui a plaquinha sub. A plaquinha sub, ela é colada, tá? Então existe uma dupla face aqui, ó, embaixo da plaquinha sub. Nessa hora, se você conseguir fazer uma aplicação aqui, e mínima, tá, pessoal? Mínima, tá? Colocar uma gotinha bem pequenininha aqui embaixo do álcool isopropílico, tá? Você vai ficar um pouco mais fácil de tirar essa cola. Então, ó, eu coloquei uma gotinha ali do álcool isopropílico, e aí a gente vai pegar aqui a nossa paleta e vai tentar levantando, né? Levantando aqui a nossa placa sub, ó. Bem devagar, tá, pessoal, ó. Então, ó, aqui dá pra ver a dupla face lá, ó. Essa é a dupla face que cola a nossa placa sub. E aí, como que eu fiz a aplicação do álcool, ela ficou aí bem fácil de remover,
tá? Não é para encharcar, pessoal. Lembrando, né, na aula de desoxidação eu explico sobre isso, então não fique encharcando a placa de álcool sem necessidade, tá? Ainda mais aqui, ó, que a gente tem aqui sinais, ó, de oxidação nessa placa, tá? Então vou deixar a placa sub aqui na parte de baixo, vou deixar o parafuso aqui perto, né, indicando que esse parafuso é da nossa placa sub. E vou aqui para a parte de cima agora. Então a parte de cima a gente tem um parafuso aqui que ele também precisa ser removido, então vou remover ele. Então, removi aqui meu parafuso da placa sub e vou levantando aqui a minha placa, ó. Sempre com cuidado, tá, pessoal? Então, toma bastante cuidado quando que você for levantar uma placa, porque você pode ter flex conectado. Por exemplo, ó, nessa placa a gente tem esse parafuso e esse flex aqui, ó. Então, esse flex aqui, ó, estava quase passando despercebido aí pela gente, ó. Então, vou levantar aqui e desconectar o flex. E agora sim eu consigo levantar a placa. Então essa daqui é a placa principal do aparelho, tá? Então tem todas as câmeras aqui, o slot, enfim. Então, placa principal, posso deixar ela aqui do lado, posso deixar o parafuso aqui próximo a ela, indicando que esse parafuso aqui, ele é da minha placa principal, não da minha placa sub. Bom, o que a gente tem que fazer agora, pessoal? Lembrando, né? A nossa tela nova, né? Tá aqui do lado. Então, o que eu tenho que fazer agora? Existem alguns agregados aqui que eu tenho que passar para cá. Exemplo, bateria, vibracal, a parte do sensor. O sensor aqui é um flex, ele é colado também, tá? Então, tomar bastante cuidado aqui na remoção. Eu vou tirar aqui junto com vocês para vocês verem como que eu vou fazer. O meu auricular tá aqui também, tá? Na parte de baixo aqui, ó, a gente não tem nada para tirar, tá? Então, ó, na parte de baixo aqui tá ok. Se fosse trocar a tela sem um aro, aí sim, você teria que descolar esse flex aqui também, porque esse flex é da tela, tá? Então a gente vai remover de uma e passar para outra. Para remover aqui, ó, eu vou começar removendo o meu auricular. Então eu vou usar a ponta da pinça, tá? A ponta da pinça aqui eu vou colocar aqui na parte de baixo do auricular. Eu vou fazer uma leve pressão, tá, pessoal? Ó, leve pressão. E ele é colado, então também existe uma espécie de dupla face aqui, que cola ele aqui no local. Então, ó, eu retirei, esse aqui é o meu auricular. E tudo aqui vai funcionar mais ou menos assim. Aqui é meu vibracal, ele também vai funcionar dessa forma. Então, ele aqui também tem uma colinha aqui embaixo, ó, que você vai levantando aqui, bem devagar. Tá muito difícil, o que você vai fazer? Ó? Uma gotinha de álcool isopropílico. Então, pessoal, é uma gota, por isso que a gente usa aqui no dispenser, tá? Ó, eu coloco uma gota de álcool isopropílico, eu dou uma levantada aqui para esse álcool isopropílico correr lá para debaixo do meu vibracal, onde que tá a nossa dupla face. E aí a remoção fica muito mais fácil agora. Então, ó, agora aqui, provavelmente a gente já vai conseguir remover ele, ó. Ó que fácil, pessoal. Então, ó, nada difícil, tudo tem um segredo, tudo tem um macete aí para ser feito, tá? Então aqui a gente fez a remoção do nosso vibracal, ó. Então o nosso vibracal tá aqui, vou colocar ele aqui do lado também, porque a gente tem que passar para o outro aparelho. Mais delicado agora, a gente vai retirar a bateria e o sensor. Então a bateria e o sensor é mais delicado de remover, porque ele é um flex, ele é colado aqui, e a gente tem que tirar esse flex sem danificar. Eu vou utilizar a chapinha de raio-x, então eu vou passando a chapinha de raio-x por debaixo dele, vou colocando algumas gotinhas de álcool isopropílico, tá? Lembrando que não posso encharcar, porque esse álcool isopropílico, se ele pegar lá no sensor, pode danificar, então tem que tomar bastante cuidado aqui, cautela. Vou começar da bateria. A bateria, pessoal, ela é colada, então aqui ela é colada. Para retirar essa bateria, primeira coisa que é muito importante você saber, passa algum flex embaixo dessa bateria? Nesse aparelho não. Tá? Então nesse aparelho não passa nenhum flex embaixo dessa bateria. Mas se você está com um aparelho que passa flex debaixo da bateria, tem que tomar muito cuidado quando que você for tentar usar aqui a chapinha de raio-x. Porque existe sim a chance de você romper o flex que passa lá de baixo. Nesse caso aqui não tem, então vai ser mais tranquilo. Dica de novo, pessoal, eu vou entrar aqui de novo com o álcool isopropílico. Então eu vou colocar o álcool isopropílico aqui no canto onde que eu vou começar a fazer a remoção da bateria. Vou colocar aqui um pouquinho aqui nessa parte aqui também. O objetivo é que esse álcool isopropílico ele entre em contato com a cola e faz a nossa cola perder aí um pouco da aderência dela, tá? Ficando um pouco mais fácil aqui de remover. Nesses casos, você também pode colocar aqui para aquecer um pouco, então aquecendo a tela aqui também vai aquecer a cola, porque eles são próximos, então vai dar uma aquecida na cola também, e aí vai ficar um pouco fácil, mais fácil, né, na verdade. Então passei o álcool e vou aquecer um pouco aqui na nossa separadora, e aí vai ficar bem
mais tranquilo da gente retirar essa bateria. Lembrando, tá, pessoal, fazer força nessa hora é negativo, então se você for tentar ali fazer uma alavanca, a bateria ela vai levantar um lado, então a vontade assim é muito clara de você pegar ela ali com a mão e tentar puxar, mas se você fizer isso, você vai acabar dobrando a bateria, e aí, se é uma bateria que foi dobrada, amassada, essa bateria ela já não é mais a mesma, fechou? Tem que ser feita a troca, tá? Por motivos de segurança. Então deixei aquecer ali um pouco, e vamos seguir aqui tentando remover ela. Remoção, vou colocar a minha palheta embaixo, tá? E vou ir tentando colocando a minha palheta aqui embaixo, ó. Cortando aquela cola que existe aqui de baixo. Tomar cuidado, sempre, né? Claro, para você não acabar cortando a sua bateria, então toma bastante cuidado. Então aqui, ó, tá fluindo legal. Lembrando, né, o álcool aí, ele ajuda muito nessa hora. Então, ó, o álcool aqui com certeza ele já me ajudou bastante aqui a cortar aquela cola que estava debaixo da bateria. E aqui eu vou empurrando a palheta para debaixo, ó. Então eu vou cortando e vou empurrando, vou cortando e vou empurrando. Vai chegar uma parte que a cola vai estar mais dura, não tem problema, aí você vem, dá uma puxada. Toma sempre cuidado, tá, pessoal? Então, ó, aqui a gente já conseguiu já um avanço, né, considerado, ó. Então a nossa palhetinha aqui, ela já entrou bastante, ó. Vou tirar aqui ela para fora, marcando aqui, ó. Vocês vão ver o tanto que ela entrou. Então ela já conseguiu entrar ali bastante embaixo da bateria. Então já que ela já criou essa folga, agora eu vou jogar um pouco mais de álcool. Porque ela já criou essa folga. Então fica mais fácil agora do álcool correr até onde a cola não tá, né? Onde que ainda existe cola. Então vou aproveitar que eu joguei o álcool agora e vou empurrar de novo a palheta, pessoal. Então, ó. O resultado aqui está sendo muito legal, então a nossa evolução aqui está sendo até que rápida, tá? Então não espere isso aí no aparelho que você está fazendo. Pode ser que demore um pouco mais e não é porque você está fazendo errado, normal. Pode, uns está mais fácil de tirar, outros mais difícil, isso é normal. E essa aqui, pessoal, é a hora que dá vontade, ó, de você já vir aqui, a bateria já está levantada, dá vontade de você pegar aqui e puxar. Só que se você puxar, a chance que ela tem de amassar é grande, então não faça isso. Então lembrando, você já descolou um lado, é só você fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Não precisa você se apavorar. Vou pegar o álcool, vou jogar ele aqui do outro lado, né, ó. E vou seguindo aqui, tentando agora, né, encaixar essa palheta do outro lado. Então lembrando, né, um lado já foi, a gente quase conseguiu chegar aqui no final. O álcool isopropílico ele ajuda muito, pessoal, muito mesmo. Então, se eu não estivesse utilizando um álcool isopropílico aqui, provavelmente eu iria demorar horas e horas só aquecendo. E aqui a gente conseguiu remover a bateria. Ó que legal. Então, ó, às vezes fala assim, ah, mas não estava colado, ó. Então aqui, ó, que dá para vocês verem aí a quantidade aí, né, de cola aqui da nossa fita dupla face que tinha aqui de baixo, ó. Então, sim, estava colado. E sim, esse processo ele é muito funcional, essa dica aqui é muito funcional. Então eu só vou tirar aqui o excesso. Lembrando, né, eu nem precisaria estar tirando esse excesso, porque a gente não vai utilizar, né, essa tela mais, né, também não vai utilizar aí mais também essa parte aí, porque o outro já tem. Então lembrando, a nossa outra tela já tem um aro, então eu não precisaria estar limpando esse aro, porque essa tela aqui já tem um aro, tá? Bom, pessoal, então agora a gente vai remover aqui o flex, né, do nosso sensor. Dica legal aqui para remover o flex é o seguinte, ó, o que você vai fazer? Você vai dar uma levantada nele aqui, então você vai pegar ele aqui, ó, vai dar uma levantada e não vai forçar, tá? Pelo amor de Deus, não força porque ele vai rasgar. Deu uma pequena levantada, você vai colocar uma gotinha, pessoal, é uma gota lá, ó. Coloquei uma gotinha e aí eu vou dar uma tombada aqui, ó, para esse álcool ele vir entrando aqui para debaixo do meu flex. E olha a mágica acontecendo, pessoal, olha lá. Olha que mágica, parece mentira, ó como é que ele sai. Sai muito de boa, pessoal. Então assim, ó, o segredo, pessoal, essas gotinhas de álcool aqui, onde que tem a cola, ó, sai muito tranquilo, tá? Vou tentar aqui, né, seguir aqui, tirando ele, né, descolando o meu sensor agora. Vou levantando e a gente teve acesso aqui ao nosso sensor. Então, sem, né, rasgar o flex, sem danificar o flex. Então essa dica aqui, pessoal,
da gotinha de álcool embaixo de tudo que tiver cola é sensacional, você vai conseguir aí excelentes resultados. Fechou? Toma muito cuidado, eu vou dar uma dica aqui pra vocês aqui agora, ó, uma dica bem legal. Lembrando, né, a gente vai trocar aqui, né, por essa tela, né, que já tem, né, o aro, mais uma vez eu repetindo isso, essa tela já tem o aro, porque nem toda tela que você vai comprar vai ter o aro. Então o aparelho que já vem com aro, vocês têm que tomar muito cuidado se nesse aparelho existem as mesmas coisas que nesse daqui, como por exemplo, as borrachinhas do microfone. Então olha aqui, ó, no novo eu tenho aqui ó, a borrachinha do microfone aqui e aqui. No antigo, né, claro, né, lógico que vai ter a borrachinha. Por que que eu tô chamando a atenção para isso? Presta bastante atenção. Não é toda a frontal com aro que já vem com as borrachinhas. Então nesse caso aqui eu tenho a borrachinha do microfone aqui, o microfone secundário, aqui do microfone primário, certo? Na verdade ela ficou na outra parte, mas você tem que sempre olhar e verificar se as borrachinhas estão no local, né? No caso aqui ela saiu na outra peça, na parte de baixo. Enfim, vamos lá. Que mais a gente tem que ver? Borrachinha da câmera. Então, ó, lá na câmera ela tem uma borrachinha. Essa borrachinha ela é muito importante para a câmera, aquela câmera que fica tremendo, que não consegue focar. Então, essa borrachinha aqui ela é bem importante aqui para a câmera. Então, ela tá aqui no meu caso. Vê se tem aqui a redinha, né? Aquela gradinha de acabamento do auricular. Então, aqui eu tenho aqui nos dois. Se eu não tivesse, eu teria que tirar de um e colocar no outro, tá? Nesse caso aqui, ó, a borrachinha aqui tá faltando de vedação e aqui ela tá aqui, ó, a borrachinha de vedação. Então eu tenho que tirar essa borrachinha de vedação aqui, ó, pra colocar desse lado, tá? Às vezes a borrachinha ela quebra, essa borrachinha de vedação aqui ela não é tão importante, mas o legal é você tentar manter o mais original possível. Então a única coisa que eu identifiquei aqui, né, que tá faltando no caso, é a borrachinha ali de vedação. Então eu vou tentar tirar ali a borrachinha de vedação pra colocar aqui na nossa tela nova, tá? Então, ó. Tentar tirar a borrachinha de vedação, porque nem sempre ela sai como a gente quer, tá? Então eu vou vir aqui com a pinça aqui debaixo da borrachinha e vou ir erguendo ela aqui, ó, o mais tranquilo possível. Lembrando, essa daqui ela tá saindo teoricamente de boa. Se não tiver saindo, volta a dica do álcool isopropílico, tá, pessoal? Então a dica ela pode ser usada sempre. Ó, a borrachinha que eu tirei, a borrachinha de vedação. Vou pegar essa borrachinha de vedação e vou colocar na tela nova, ó. Então venho aqui e vou colocar aqui, ó. E aqui, pessoal, quanto mais perfeito você for, melhor fica o trampo. Então, ó, aqui eu coloquei no enquadro, mantendo aqui a originalidade do aparelho, né? Coloquei aqui, enquadrei legal e boa. Já posso aproveitar, né, que tá próximo e já colocar aqui meu auricular, ó. Então já tô com ele na mão, já vou colocar ele aqui na nossa tela, ó. Então, tela velha. Tirei tudo que já tinha para tirar, posso agora descartar. Lembrando, né, as borrachinhas do microfone aqui às vezes passa despercebido. No meu caso aqui já tem, boa, eu só precisei da borrachinha do auricular para manter a originalidade. Então essa daqui é a nossa tela velha, quebrada. Eu vou colocar ela aqui pro lado para a gente ter mais campo de trabalho. Bom, vou pegar o nosso sensor agora, posicionar ele. Posicionei aqui o nosso sensor. Professor, precisa de colocar cola? Bom, depende bastante. Nesse caso aqui, ó, eu passei o álcool, né? O álcool ajuda aquela cola a sair, né? Ajuda a descolar, na verdade, né? Mas depois que o álcool seca, meio que a cola volta, ele volta a colar. Então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, eu não preciso passar mais cola, mas se você colocar e estiver levantando, o que que você vai fazer? Você põe um pinguinho mínimo de cola e espalha bem, tá? E aí, show de bola. Lembrando, não é obrigatório, tá? Ó, geralmente, ó, aqui, ó, ele já fica uma cola bem bacana aqui e não precisa colocar mais, tá? Ó. Então, ó, coloquei ali no local. Isso se você usar a dica do álcool, tá? Então, depois que o álcool seca, aquela cola, ela meio que volta ali a ter um poder de colagem ali bacana e suficiente, tá? Lembrando, você não precisa chumbar isso daqui no aparelho. Vou começar aqui da nossa placa principal, né? Então de trás para frente, né? Lembra que eu comecei a tirar da placa sub e depois eu tirei a placa principal. Uma dica, pessoal, lembrando, eu vou reforçar isso, tá? Ó, tô reforçando a nossa aula de desoxidação. Mais uma vez, estou reforçando a nossa aula de desoxidação. Presta bastante atenção aqui nessa placa. Nessa placa a gente tem sinais de oxidação aqui, ó. Já começando a entrar no zinabre, certo? A gente tem sinais de oxidação aqui, já começando a entrar no zinabre. Como que esse aparelho entrou no checklist? Esse aparelho ele entrou
funcionando bonitinho, porém tinha um trinco na tela que distorcia a imagem naquela região. Pessoal, entrou funcionando, certo? Você vai pegar aqui e vai querer limpar a oxidação e possa ser que esse aparelho não ligue mais, que você tem que fazer um trampo agora de reparo em placa. Então, não faz mais do que você já tem que fazer. Então, lembrando, a ordem de serviço é um contrato de prestação de serviço, onde lá está escrito, estou reforçando as aulas, onde lá está escrito que qual é o tipo de serviço que você vai prestar e qual é o valor que você está recebendo por aquilo. Você, lembrando, nesse caso é uma troca de tela, não tem nada a ver com oxidação. Volta lá na aula de desoxidação e para você entender o que você tem que fazer nesse caso aqui agora, quando você pega um aparelho para trocar tela e vê que aquele aparelho tem oxidação. Então volta lá na aula de desoxidação e você vai entender o que você tem que ser feito, vai fazer aqui agora, tá? Então você vai ter que fazer o laudo técnico e depois lá na aula lá a gente vai te explicar 100% como que é feito isso. Então eu vou colocar aqui a nossa plaquinha, vou acomodar a câmera, vou pegar meu parafuso, né? Lembrando que essa plaquinha ela tinha um parafuso que fixava essa plaquinha aí. Se você tiver dúvida onde colocar os parafusos, então, para mim, hoje em dia é muito fácil ter essa memória, lembrar disso, mas se você tiver dúvida, lembra, pessoal, da dica, tira foto. Então, quando você estiver desmontando, vai tirando foto, não tem problema nenhum, tá? Vai tirando foto, quando que você for montar, você vai ver naquelas fotos que você tirou, você vai saber de onde o parafuso saiu. Vou conectar aqui o meu flex do meu sensor. Para desconectar o flex, você vai usar palheta, mas para conectar, pessoal, eu prefiro que vocês utilizem a própria mão, tá? Então, lembrando, né, você vai estar de luva, vai estar de pulseira, né? Aqui é um material didático, então sem problemas. E aí você vai conectar. Por que eu gosto que você conecte ele com a mão e não conecte agora com a palheta? Porque você vai ter mais sensibilidade de encaixar ele aqui e sentir que ele está no lugar certo. Se você encaixar isso daqui torto e forçar, você vai quebrar o conector. Então, ó, coloca ele ali em cima, você vai sentir que ele encaixou, legal, bacana. Vai fazer uma leve força também, não é para você tirar sangue aqui, só fazer uma força para ter certeza que ele encaixou. E tudo certo. Então nossa placa principal já está no local. E agora eu vou pegar a nossa placa sub. Peguei aqui a nossa placa sub. Vou colocar ela no local. Lembrando, tá, pessoal? A nossa placa sub ela também tinha o quê? Tinha um parafuso. Então aqui está aqui nosso parafuso. Então peguei aqui o nosso parafusinho. Vou colocar aqui prendendo a nossa placa sub. Pessoal, o parafuso não se aperta até sangrar, tá? O parafuso ele encostou, perfeito. Se você ficar com essa mania de tirar sangue do parafuso, você vai acabar espanando sua chave, vai acabar espanando o parafuso e só vai ter problemas na sua vida, meu garotinho. Então, ó, vamos lá. Placa sub no local. A gente vai colocar agora, né? Lembrando, né, pessoal, meio que de trás para frente. Não vou colocar aqui agora porque vai vir os flex e vai vir aqui o nosso cabo coaxial. Então, se você já vir aqui já com aquela pressa de querer terminar todas as coisas aqui, ó, aí depois você ia ter que tirar para encaixar o flex aqui e os cabos coaxial. Então, cuidado com a pressa, meus amigos. Vou colocar aqui do lado. Não vou colocar a bateria. A bateria aqui você pode colocar ela, você só não pode conectar. Então, ó, posso colocar a bateria aqui já no local? Posso. Posso conectar a bateria? Não. Por que você não pode conectar a bateria? Porque você vai ter que conectar flex ainda. E nunca se conecta um flex no aparelho com a bateria conectada. Só quando que você não tem opção. Por exemplo, a gente vai ter que fechar aqui a parte de cima para depois conectar o flex da biometria. Então eu não tenho opção de conectar o flex da biometria e depois conectar a bateria. Eu não tenho opção, tem que ser dessa forma. Mas sempre que você tiver uma opção, por exemplo, eu vou conectar o flex do display agora. Não dá para mim conectar o flex aqui e depois conectar a bateria? Dá, então eu não posso conectar a bateria primeiro e depois conectar o flex, tá? Então existem vários aparelhos que se você fizer isso, você pode queimar aí componentes do setor de backlight, tá? Então vamos seguir aqui colocando os flex. Então vou pegar aqui o primeiro flex, vou encaixar aqui na parte aqui, lembrando, né, encaixa com a mão, tá, pessoal? Porque a sensibilidade aí vai ser bem melhor para você encaixar. Vou colocar aqui na parte de baixo também. Aquele estralinho gostoso, né, que a gente nunca sabe se quebrou ou se encaixou, mas nesse caso aqui encaixou. E vamos seguindo. Então já coloquei aqui os flex. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal, é colocar os cabos coaxiais.
Então vou pegar aqui o cabo coaxial, vou colocar o cabo coaxial, pode colocar um primeiro, depois o outro, tá? Não tem problema. Essa é aquela hora, né, que vocês deveria ter tirado a fotinha, ou enfim, para você lembrar as cores, né? No meu caso aqui, meio que não tem erro, mas porque da forma que eu trabalho, eu não tenho dificuldade de estar lembrando a posição, mas se vocês aí sempre tirar foto, porque vai ser bem melhor, tá, pessoal? Vocês tirar a fotinha, porque assim vocês não se confundem. Então, para colocar o cabo coaxial, é a mesma coisa para você conectar um flex, tá? Coloca com a mão, que a sensibilidade vai ser muito melhor. Esse cabo, ele tem um local aqui onde que ele passa, então é muito importante que você passe ele onde ele deve ser passado. Por que que eu tô falando isso? Porque o cabo coaxial, por exemplo, ele não é um componente, né? Ele é um agregado. E ele não queima. Então tem gente que fala assim, ah, meu cabo coaxial queimou. Não, o cabo coaxial ele não queima, ele pode ser danificado. Então se você danificar o seu cabo coaxial, aí você tem um problema, tá? Então, qual é geralmente aí o problema que o pessoal tem com o cabo coaxial? É de colocar ele, ó, deixei assim dessa forma para vocês entenderem um pouquinho melhor aqui, ó. De colocar ele e ele ficar com essa folga lá, ó. E aí quando você for fechar, geralmente aí você pode estar danificando o cabo. O que que eu vou fazer, ó? Ele tá com uma folga aqui, ele tá com dificuldade de encaixar. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu cabo, o cabo coaxial e vou colocar ele antes do azul, porque aí o azul é mais curto e aí o azul consegue manter ele no local, ó. Então vou tirar ele aqui e vou tirar o meu cabo azul também. Vou dar uma levantada aqui no cabo azul. Eu vou colocar o cabo vermelho primeiro, tá? Então, ó, tirei aqui. E vou colocar o vermelho primeiro, porque aí eu colocando o vermelho primeiro, depois como o azul é mais curto, aí eu consigo travar ele usando o azul. Porque ele tá com dificuldade de entrar aqui, ó. Dificuldade de se manter no local, na verdade, né? Então, eu vou usar o azul depois só para travar ele no local. Então, ó, coloquei ele. E agora eu vou usar o cabo azul para travar ele no local. Então, vou colocar o cabo azul. E agora sim, ó, o azul é mais curto, ó. E o azul consegue segurar ele aqui no local, ó. Então, pessoal, muitas das coisas aí vocês precisam dar uma observada, né? Quando estiver fazendo, porque para ficar da forma melhor. Para otimizar o seu trabalho, ó. Então, aqui no caso aqui o azul já está no local, ó. Então eu consegui aqui prender o azul, vou virar aqui para a câmera, né? Perdão aí de ter feito virado aqui para mim, mas aqui, ó. Coloquei o azul aqui no local e agora já não tem mais aquela folga no cabo vermelho que tava. Então eu coloquei daquela forma para vocês entenderem que se você montar da forma errada vai ficar com folga e aí quando você fechar o aparelho você pode romper o cabo. Então lá, ó, dessa forma aqui fica 100% igual estava antes. Fechou? Bom, vamos continuar aqui. Para continuar agora, a gente não vai ter muita opção. Agora vem aqui a parte do alto-falante, ó. Eu vou pegar aqui o nosso alto-falante. Vou colocar ele na posição. Verifica se os flex estão bem encaixados, tá, pessoal? Tem muita gente que coloca aqui o flex do display, vai ligar o aparelho e aí percebe que não tá ligando, não tá funcionando. Então, ó, vou colocar aqui agora o nosso alto-falante. Lembrando, esse alto-falante ele tinha aqui um parafuso, né, que segurava ele no local, e o parafuso era aqui no cantinho, ó. E praticamente a gente já terminou aí a nossa montagem, praticamente, tá? Bom, o que é legal agora vocês fazerem, pessoal? Lembrando, né, você tá colocando a tela nova, tal, lembrando, né, que isso daqui é um material didático, onde a gente tá fazendo aqui só para demonstrar como que é feita a montagem, enfim, mas muito importante é que quando você estiver fazendo aí no aparelho do seu cliente, você tem que testar a tela antes. Então, antes de você montar o aparelho completo, você tem que testar a tela. Então, antes de colocar cola, antes de fechar o aparelho, tem que testar a tela. Então, liga o aparelho, testa a tela, fica mexendo bastante, testa o brilho, coloca o brilho no máximo, coloca o brilho no mínimo. Por quê? Porque depois que você cola a tela, isso daí funciona na maior parte dos fornecedores. Depois que você cola a tela, você não tem mais a garantia, então eu não consigo trocar mais essa tela. Então eu não consigo enviar essa tela para o meu fornecedor e falar assim, a tela que você mandou, ela não está funcionando, tá? Então se você já passou cola, você não consegue trocar. Então quando você consegue trocar? Antes. Então você vai colocar essa tela,
vai encaixar a placa, vai ligar a bateria, vai ligar o aparelho, vai testar, testa legal, testa bacana, testou, fechou. Aí sim, você pode colocar a tela e tudo certinho, tá? Seguinte, só lembrando, né, o complemento do curso, a gente vai ter mais trocas, tá? Então vai ter mais vídeos aí sobre trocas em aparelhos que entram lá pra gente na loja, então a gente vai pegar com a ordem de serviço, vai fazer essa troca, vai mostrar pra vocês também, tá? Não vai ficar só aqui nesse material didático, beleza? Bom, vamos lá. Então, nesse caso aqui agora, sobrou pra mim conectar a bateria, encaixar o nosso frame intermediário, depois conectar a nossa biometria e fechar o aparelho, tá? Então, ó, vamos lá. Então, eu vou conectar aqui a bateria. É um flex, então eu vou conectar aqui com a mão. Conectei a bateria, lembrando, a partir desse momento, eu não posso mais ficar utilizando pinça aqui para nada, até porque também não teria um motivo, né? Então, vou colocar aqui o nosso frame intermediário. Então, vou pegar aqui o nosso frame intermediário, vou encaixar ele aqui no aparelho. Tomar bastante cuidado, pessoal, porque esse frame intermediário aqui, ó, ele é... Às vezes ele é bem difícil de você encaixar, então você tem que acabar fazendo aquele trackzinho, né, para encaixar e normal, tá? Então, ó, apoia a tela aqui e você vai forçando até você ver que ele encaixou 100%. Nesse caso aqui, ele já encaixou, ele vai assentar um pouquinho melhor quando eu for começar a colocar os parafusos, ó. Então aqui agora é só colocar os parafusos. Lembrando que eu já deixei ali na ordem, né? Então vai ficar bem mais fácil para mim. Você já poderia também ter encaixado o leitor de biometria, mas eu vou colocar os parafusos, então essa ordem aqui não afeta muito. Bom, pessoal, seguindo aqui, eu vou colocar aqui o outro parafuso aqui agora, ó. E boa. Muito importante deixar na ordem para vocês não se perder, tá, pessoal? Então, ó, se você não deixar na ordem, você vai se perder. Então, essa dica que eu dei aqui para vocês dessa divisão aqui, ó, ela é muito bacana e muito legal. E aí vai funcionar muito bem, tá? Ó, então, eu vou colocando os parafusos. Terminar de colocar aqui as partes de cima, já vou ali para a parte de baixo já. Só lembrando, nessa ordem aqui, se você vai colocar o parafuso primeiro ou se você vai colocar o leitor de biometria, não vai fazer muita diferença. Você pode opinar por um ou por outro, não tem problema, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, parte de cima OK, parte de baixo agora. Os dois parafusinhos, né, que a gente tinha aqui, ó, os pretinhos, ó, onde eles são colocados aqui na parte do alto-falante, ó. Então eles são colocados aqui, e esses parafusos aqui eles são muito importantes, que eles que mantêm aqui os flex pressionados, tá? Tinha um pouco de cola aqui na ponta da chave, já deu uma limpada. A gente já tá acabando já, pessoal. Eu já vou dar uma dica aqui de como colocar a tampa traseira, tá? Bom, então aqui todos os parafusos foram colocados. Vou colocar aqui o leitor de biometria, lembrando, ele tem um jeito de encaixar, né? Então ele encaixa aqui como uma espécie de uma gavetinha, então ele vai para trás e depois ele vai para frente e ele encaixa. Olha lá, certo? Ó, ele é um carrinho de correr, ó, para frente e para trás, ó. Ele encaixou, vou encaixar o flex, lembrando, o jeito mais fácil de encaixar o flex é com a própria mão, pessoal. Então, ó, encaixei o flex está no local, o leitor de biometria aqui também já está no local, perfeito.
E agora aqui tampa traseira. A tampa traseira, pessoal, eu gosto, tá, de passar cola na tampa traseira aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, e passar uma cola aqui em toda essa lateral, ó, quando que eu for fechar esse aparelho aqui definitivamente, tá? Então vem aqui, ó, e passa um fio de cola fino e contínuo em toda essa lateral. Feito isso, você vai vir aqui e vai posicionar o aparelho, né? Vai posicionar aqui a tampinha traseira e vai fechar. Pessoal, seguinte, fechou aqui com a sua cola, o que que você vai fazer? Você pode colocar elástico, tá? Só não coloca muito, e não passa muito forte esse elástico, para você não acabar danificando a tela. Se você apertar demais a tela, ela vai danificar, tá? Então tem aparelhos que são bem sensíveis, toma esse cuidado aí, tá? Para terminar aqui, só falta colocar a gavetinha de chip no lugar, né? Então eu vou vir aqui e vou colocar a gavetinha de chip. E agora sim, pessoal, 100% do processo aí feito, tá? Então, esse daqui foi o nosso aparelho e, mesmo sendo um material didático, a gente consegue ver aí que, nesse caso aqui, ó, o aparelho tá ligando e vai funcionar perfeitamente, tá? Então é um material didático, sim, porém é um equipamento que está funcionando, e aqui essa troca de tela mostrando para vocês que o aparelho aí agora está 100% funcional e 100% top. Só esperar ele subir aqui a imagem, subir a tela bonitinho, né? Que seria o que você teria que fazer antes de terminar a montagem, né? Que você teria que ter ligado essa tela, ter checado se estava funcionando, fazer todos os testes de touch, enfim. Então o aparelho está ligando, vou deixar ele ligando aí. Bom, pessoal, o aparelho ligou. Dá pra ver aí, né, que o touch está funcionando, ó. Então, sim, esse touch está funcionando. E boa, tá? Então, no caso aí é só você seguir, pegar lá a sua senha, aqui, ó, fazer o teste e boa, 100% funcional. Fechou, pessoal? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje sobre telas, tá? Espero que vocês tenham gostado sobre a nossa aula de hoje, ter anotado todas as dicas. Então as dicas são muito importantes, então não só o procedimento, pessoal, mas como as dicas, tá? Então o procedimento, ele é meio que padrão depois, né? Meio, eu vou aquecer a tela, vou passar a palheta, ele é padrão, mas as dicas é o que diferencia aí a execução do trabalho, fechou? Então, aqui foi um trabalho bem realizado, tudo certinho, tudo bacana, tudo legal. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, obrigado.